Glicose alta, resistência insulínica, diabetes. O que é resistência à insulina? Resistência à insulina é quando você come o carboidrato, pão, açúcar, massas, pães, biscoitos, bolachas, e você produz mais insulina do que precisaria produzir para dar conta de um pão. Quando você era mais magra, era saudável, você comia um pão, você produzia um tanto de insulina para dar conta desse pão. Hoje você, acima do peso, com todo o seu histórico de vida, efeito sanfona, você come um pão, você passa a produzir 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais insulina do que precisa para dar conta desse pão. Quando sua insulina sobe muito, você engorda rápido. Uma insulina perfeita para emagrecer tem que ser abaixo de 5 em jejum. Quem tem insulina de 8 para cima já vai ter dificuldade de emagrecer. Você vai engordar com mais facilidade. E aí tem um problema, né? Porque quando a gente fala sobre glicose alta, resistência insulínica e diabetes, gente, vocês têm que entender uma coisa. O corpo de vocês, ele consegue dar conta, sim, do início dos alimentos que vocês comem, que você produz açúcar no sangue, que aumenta o açúcar no sangue. O que é a diabetes? A diabetes é quando o seu corpo já não dá conta mais de dar conta de abaixar a glicose do sangue. Então vamos lá, qual o órgão que produz a insulina? O pâncreas. Por que o diabético tem que aplicar insulina? Porque o pâncreas dele já não está produzindo mais. Então você ao longo da sua vida veio comendo um monte de pão, um monte de farinha, um monte de açúcar, um monte de coisa, e você vem produzindo insulina. E chega uma hora que o seu pâncreas pifa e aí você fica diabética. Então quando a gente fala sobre resistência insulínica, primeiro você desenvolve resistência insulínica, depois você fica pré-diabética, e aí a glicose começa a subir, e depois você se torna diabética. Então toda mulher, toda pessoa diabética, tipo 2, que é o mais comum, teve primeiro resistência insulínica. Resistência insulínica tem cura, pré-diabetes tem cura e diabetes no início também tem cura. Diabetes no início também tem cura. Quando você entende a relação da resistência insulínica com você se tornar diabética, ótimo, isso gera um start em você. Então você, mulher que tem acne nessa região, pele oleosa, vive no efeito sanfona, tem aumento de circunferência abdominal, tem muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato, não consegue ficar muito tempo, sem se alimentar porque dá tremedeira. Você que tem hipoglicemia, sinto muito te informar, você tem resistência insulínica, se você tem esses sintomas. E se você não tratar, é simplesmente o pior problema para te fazer engordar rápido. Então quando a gente vê muitos profissionais falando o que importa é só contar as calorias. Balela, fala isso porque não entende sobre hormônio. Se você tem um problema de tireoide, uma resistência insulínica, você pode fazer a dieta que você quiser, come pouco, não vai perder peso. Você esquece, você não vai perder peso. Quantas de vocês comem pouco aqui e não conseguem perder peso? Sinto muito, você não vai perder peso. Então quando a gente entende a relação dessa insulina com o seu sobrepeso, porque quando a insulina sobe demais, te engorda, estimula a célula de gordura, se a insulina sobe muito, ela estimula a multiplicação de células de gordura no seu corpo. E aí eu preciso controlar. Controlar essa resistência insulínica. Combinados? Entendido? Então, é por isso que diabetes, glicose alta e resistência insulínica estão intimamente ligadas com sobrepeso, com a multiplicação de células de gordura. Porque quem tem diabetes tem um altíssimo grau de resistência insulínica. E se você é diabético e aplica insulina, pior ainda, engorda mais. Claro que é algo, digamos, um mal necessário, né, para o seu bem. Mas você tem que fazer sua parte. Porque você está aí acima do peso, com barriga, gordura no fígado, gordura visceral, e você acha que pode ficar comendo doce, açúcar, farinha toda hora? De jeito nenhum, porque você tem uma doença alimentar. Como que você vai tratar uma doença alimentar sem ser pela alimentação? Não adianta tampar o sol com a peneira e achar que um remédio vai resolver tudo isso. Então por isso que muitas mulheres não conseguem perder peso, porque os profissionais olham aqueles parâmetros de normalidade de laboratório. E quando você olha o parâmetro da insulina considerado normal, muitos laboratórios consideram normal abaixo de 28. Só que uma insulina de 28 é uma bomba. Então entenda. Quando você olha com um pouco mais de carinho para os seus hormônios e para os seus sintomas, a gente começa a cuidar. E qual o grande erro dos profissionais ao tratar sua glicose alta, ao tratar sua resistência insulínica? Primeiro que eles não tratam. Vai deixar você ficar diabética para começar a tratar. E quando começa a tratar, já é tarde demais. Esse é o grande erro. E aí você vai no médico, ele vai falar para você, olha, sua glicose está um pouquinho alta, corta o açúcar. E você vai e corta o açúcar. Só que você continua comendo pão, rosca, bolachinha, que é tudo farinha. Tomando suco de laranja natural, suco de uva integral, colocando, né? Porque é natural, mas é um concentrado de frutose na forma líquida que vai piorar esses parâmetros. Por isso, você tem que ter conhecimento, porque o conhecimento vai te libertar. E você vai ter um autocontrole sobre a sua vida, melhor do que qualquer profissional.